Olá pessoal, boa noite. Estou recebendo aqui hoje nos estúdios Dr. Esdras Dantas, presidente da Associação Brasileira de Advogados, foi inclusive meu professor na universidade. Professor, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a sua presença. Hoje o tema aqui é sucesso na advocacia e como vencer na advocacia. Ninguém melhor do que o Dr. Esdras para falar de sucesso ou como vencer na advocacia. Dr. Esdras hoje, na minha visão, é um dos maiores advogados do país, foi desembargador do TRE aqui do Distrito Federal, foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público, foi presidente do OAB Seccional do Distrito Federal por 2 mandatos, é um membro vitalício da OAB Federal e várias outras coisas. Então, doutor Esdras, muito obrigado pela sua presença. Se o senhor quiser dar um oi para o pessoal, aquela é a sua câmara, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, Max, eu queria agradecer a você pelo convite para conceder essa entrevista, que na verdade eu vou considerar como um bate-papo. Um bate-papo com um advogado vitorioso, inteligente, uma pessoa que realmente nasceu para ser advogado, para ser professor, de modo que eu estou muito feliz em estar participando aqui do seu programa, um programa que foi idealizado por você para distribuir para o Brasil e para o mundo inteiro, né, essas conversas com os operadores do direito. Eu fico muito feliz e grato pela oportunidade com que você está me dando de contribuir aí com algumas ideias para que o jovem advogado possa alavancar sua carreira profissional. Doutor Esdras, quem agradece somos nós e vamos começar. Eu quero saber, na primeira pergunta, como é que o senhor iniciou ou como teve a ideia de fazer direito na faculdade? Como isso surgiu em sua vida? Você sabe que na vida tudo é o destino, né? O meu primeiro emprego foi trabalhar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal como estagiário. Naquela época chamava-se não de estagiário, nome bonito como hoje, mas era boy, né? Então eu fui fazer estágio no Tribunal de Justiça, ainda funcionava lá na Esplanada dos Ministérios, no Bloco 6, isso em 1968, 69, eu tinha 16 anos. E aí eu nunca tinha tido contato com direito, mas fui trabalhar num cartório, uma vara de família, órfãos e sucessões, e me apaixonei pelo direito. Realmente eu me dei super bem, né? Comecei a trabalhar depois como escrevente, fiz um concurso aos 19 anos, ingressei nos quadros do Tribunal de Justiça, e aí com 25, 26 anos eu já era diretor de uma vara de família. E veja que o destino, eu queria ser advogado, né? Eu estava cansado Aí eu resolvi pedir demissão de um cargo importante. Vamos chegar lá, professor. Esse é um ponto muito importante, porque o senhor também é professor de preparatória para concurso público, a gente nos depara todo dia com isso. Os nossos alunos nos perguntando, professor, e aí? Eu faço o concurso público ou vou advogar? Então, doutor Esdras, na realidade, ele foi servidor do TJDFT, e o que levou o senhor a pedir exoneração do serviço público para exercer a advocacia? Isso hoje me parece que muita gente traria isso como algo teratológico, absurdo. Como é que o senhor vai largar o serviço público, algo estável, para a advocacia? Conta pra gente o porquê disso, professor. Olha, isso é uma pergunta muito importante. Sabe por quê, Max? É o seguinte, hoje eu vejo que muita gente está fazendo concurso público, mas que não é a sua vocação. Eu acho que você, para ser feliz, você tem que fazer o que você gosta. Eu fiz concurso público, adorava a minha função, mas eu tinha um sonho de ser advogado, né? De defender o cidadão, de defender os bens mais preciosos do cidadão, que é a liberdade, o patrimônio e a honra. Então, quando bateu aquela minha vontade, eu não tive dúvida. Então, eu acho que tem muita gente, por exemplo, que está fazendo um concurso público, mas sem vocação, está indo mais pelo status, pelo dinheiro, e eu não tenho dúvida que ele terá muita dificuldade para ser feliz. Então, eu optei por uma profissão de advogado privado por uma questão de vocação, e tanto é que eu sou feliz até hoje, né? Mas essa questão de dinheiro é bem relativa, né, professor? Porque o senhor é o exemplo de sucesso e vitória na advocacia. Então, o senhor se arrepende, em termos financeiros,
de ter largado o serviço público para cair na advocacia privada, nessa sua vocação? De jeito nenhum, vou dizer que eu pedi demissão. Certamente, se eu tivesse continuado como servidor público, eu deveria estar bem também. Tinha uma carreira no Tribunal de Justiça, tinha uma boa aposentadoria, mas o que eu acho mais importante é que meu projeto deu certo. Quer dizer, eu virei um advogado. Eu não fiquei milionário, lógico, porque não posso comprar tudo que eu quero, mas eu posso comprar tudo que eu preciso. Eu constituí um patrimônio que eu jamais pensei na minha vida ter, porque eu venho de família humilde, né? Meu pai era um servidor do GDF e eu nunca imaginei ter chegado onde cheguei. Olha, eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Caicó. E eu agradeço e olho para a minha história e falo, como é que pode um menino que saiu lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, veio para Brasília, né? Aqui fez a sua vida, cheguei aqui com 7 anos de idade, estudei, constituí minha família, virei um advogado, um professor há 38 anos que estou lecionando, né? Depois eu fui ser conselheiro da OAB, diretor 4 vezes da OAB seccional do Distrito Federal, 2 vezes presidente. Depois fui para o Conselho Federal, 5 mandatos, diretor. Isso é coisa de Deus, né? Então, hoje presidente da Associação Brasileira de Advogados. Eu tive essas experiências todas, então o que eu acho? Que tudo isso eu tenho uma justificativa. É questão de vocação, quando você gosta do que você faz. Então, eu gosto do que faço. Eu fiz 3 concursos na minha vida. Eu fiz o do Tribunal de Justiça com 19 anos, né? Depois, eu pedi demissão, mas eu quis me casar, e aí o casamento tem que ter salário. Porque o casamento você tem que ter uma renda. Se não tiver renda, o casamento está seriamente comprometido se você não tiver uma estabilidade financeira. Então, eu fiz um outro concurso para o GDF, fui ser procurador de uma fundação, né? E depois eu resolvi morar num apartamento funcional. Eu tinha comprado um apartamento muito bonito aqui, mas não dei conta de pagar. Era um custo muito alto, um passo muito maior que eu dei. Então, vendi já arrumei um apartamento funcional. E o Collor resolveu vender esses apartamentos, mas só vendia para quem tivesse um vínculo com a União. Então, eu tive que estudar mais um pouco. Passei num 3º concurso para pedir demissão do GDF, passei para o procurador do CNPq. Fiquei lá 10 anos, depois pedi demissão de novo para continuar na minha atividade da advocacia privada. Então, veja bem, Max, eu acho que na vida, se você quiser ser feliz, você tem que fazer o que você gosta. Porque quando você gosta do que faz, não é trabalho, é diversão. Você trabalha muito, né? Aí vem o segredo do sucesso, que é justamente você fazer o que você gosta, trabalhar muito, acordar muito cedo e dormir muito tarde, né? Ter responsabilidade, não fazer mal a ninguém, né? Existem certas orientações que não são minhas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde é que está o sucesso. O grande problema, sabe qual é? Que nem todos nós estamos dispostos a pagar o preço, né? Todo mundo quer as coisas que caem do céu. Eu pergunto, você com seu sucesso profissional, ninguém sabe da sua história, da sua luta. Eu te conheci dando aula em cursinho. Foi meu professor. Né? Na época da faculdade, você plantando. Você é um cara inteligente, você é um cara batalhador, né? Então, isso tudo, ninguém vê. Todo mundo só vê quando você está desfrutando do seu sucesso, né? Mas o sucesso tem um preço. Então, o preço é o trabalho, é a dedicação. É, como eu disse, o sucesso, costumo dizer, que está atrás de uma grande montanha de pedras. Você tem que subir essa montanha e descer, está lá embaixo. E nem todo mundo consegue fazer esse percurso, né? Você também tem que se entusiasmar com a vida. Olha, pessoa que não... Tem gente que fala, se acomoda com tudo, né?
Então, você tem que ser uma pessoa entusiasta. Aí geralmente me perguntam, mas vem cá, como é que eu posso me entusiasmar com uma dificuldade que a vida se impõe hoje em dia, né? Então, o que nós temos que fazer, sabe o que é? Seguir certas regras, né? Você busca o entusiasmo na vida como? Primeiro, não falando mal de ninguém, não prejudicando. Se você não puder falar bem de alguém, não fale mal. Isso é uma primeira dica que nós precisamos nos policiar. A segunda, afaste-se de pessoas negadoras e negativas. Não sei se isso acontece com você, e tenho certeza que acontece, porque geralmente todo mundo tem uma pessoa perto de nós que chega, só conta de doença, só fala coisas ruins e tal, conversa com você, tira suas energias em 5 minutos, você acaba com você. Então, eu falo, se essa pessoa for sua amiga, vamos ajudar uma vez, 2, 3, 4, não mais que 5 vezes. Se você não conseguir mudar, você tem que se afastar, senão você vai ficar igual a ela, né? Você tem que também cultivar o riso e o bom humor. Tem gente que fica emburrada. Minha avó dizia que o emburrado é burro, né? Aquela pessoa tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Nós temos que nos comunicar, porque se você fica fechado, você se fecha a ninguém, né? A gente tem que gostar da gente. Andar, olha aí, uma pinta, bem vestido, né, limpo, perfumado, tal. Gente, é outra dica. Então, tem essas dicas, tem outras. Por exemplo, acreditar nos insights, nas suas ideias, né? Eu vi uma palestra outro dia, o cara falando onde é que você tem as boas ideias. Geralmente, quando você está caminhando, né, fazendo uma caminhada, quando você está dirigindo, né? Boas ideias, quando você vai dormir. Mas tem gente como eu, por exemplo, eu tenho boas ideias quando eu entro no banheiro, por exemplo, sempre no vaso. Eu relaxo, quando eu vou fazer um recurso, eu vou lá e, olha, realmente vou falar para você, é a minha fonte de inspiração. Então, cada um tem a sua fonte de inspiração. Entendi. Então, você falou do sucesso. Eu acho que você tem que fazer uma autoavaliação para ver se você está seguindo, por exemplo, alguns ou todos esses e outros importantes para a vida, no campo pessoal. O senhor, na realidade, então, foi servidor público federal, do Distrito Federal, depois pediu demissão e foi para a advocacia. Sim. Enquanto advogado, o senhor galgou, como o senhor disse, o cargo de presidente da Ordem por 2 vezes, foi conselheiro várias vezes no Distrito Federal e no OAB Federal. Depois também chegou a desembargador do TRE e logo em seguida, me parece recentemente, foi conselheiro do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor outorga isso, a esse bom relacionamento que o senhor tem com todo mundo, porque o senhor é muito bem visto, não apenas no Distrito Federal, mas em todo o país, como um advogado muito bem relacionado. Todo mundo gosta do senhor. O que o senhor outorga como fator principal para todas essas conquistas? Olha, é tudo isso que eu falei. Você ser uma pessoa do bem, não falar mal de ninguém, tentar ajudar as pessoas, sabe? Você tem que ser uma pessoa desprendida, não pensar só em você. Então, isso tudo contribui. Agora, quanto a essas experiências, realmente eu me sinto uma pessoa abençoada. Por quê? Porque eu consegui sobreviver bem da advocacia e consigo até hoje. Mas tive uma experiência na magistratura que também aconteceu comigo por acaso. Porque na minha vida tudo acontece por acaso. Eu fui convidado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral à época, o desembargador Natanael Caetano Fernandes, que me ligou e falou: doutor Esdras, o senhor aceitaria eu indicar o senhor para uma lista? Porque você sabe que essa vaga de desembargador ela é uma escolha do próprio tribunal, na categoria de juristas. O tribunal escolhe 3 advogados e o presidente da República nomeia um deles. Então,
O desembargador, eu falei, olha, eu me sinto extremamente honrado, claro, qual é o advogado que não gostaria de ter essa experiência? Então, o desembargador me indicou e eu tive a sorte de ter sido escolhido pelo presidente da República. Isso aconteceu 2 vezes, porque o mandato é de 2 anos, depois foi reconduzido, fiquei no tribunal de 95 a 99. A minha experiência na OAB Nacional foi logo no ano seguinte, em 2000, que eu fui eleito diretor da OAB Nacional. E, posteriormente, tive essa experiência, os últimos 4 anos, eu ter sido também, disputei uma vaga, eram 2 vagas, tinham 60 candidatos de todo o Brasil, e que fomos sabatinados no Conselho Federal, né? Não é fácil, o pessoal fala, isso é cargo político e tal. Não é bem assim, tudo na vida é político. Mas eu concorri com 60 candidatos para disputarem 4 vagas, 2 para o CNJ e 2 para o CNMP. E eu fui o mais votado pelo plenário do Conselho Federal, depois de uma sabatina exaustiva, né? Fui o mais votado, fui eu e o conselheiro Agra, fomos indicados para o Senado Federal. Chegando lá, tivemos que ser sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça, por algumas horas, sendo sabatinados por aqueles políticos que a gente só conhece pela televisão, né? Foi realmente uma experiência muito gratificante e passei com tranquilidade, depois submetido ao plenário do Senado, depois o presidente da República, se aprovado o Senado, que eu fui, dos 63 senadores presentes, eu tive 61 votos. O presidente me nomeou. Fui ter essa experiência agora no Ministério Público. Veja que eu tive na advocacia, na magistratura e agora no Ministério Público. E no Ministério Público foi uma grande honra. Eu já conhecia o Ministério Público, já o respeitava muito, né? E eu conheci de perto, e realmente é uma grande instituição. E o meu trabalho lá, durante 4 anos, foi fiscalizar as atividades administrativas, financeiras e disciplinares dos membros do Ministério Público da União e de todos os estados brasileiros. Foi uma grande experiência, inesquecível. Sou muito grato, né, por ter tido grato a Deus, à ordem, a todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse chegar a essa função. E é uma função que eu me orgulho. Então, eu me considero, Max, uma pessoa de sorte, eu não digo de sorte, abençoada, porque eu advogo, vou completar agora, dia 15 de outubro, 39 anos de militância ininterrupta na advocacia. Eu exerço a profissão desde quando me inscrevi na ordem no dia 15 de outubro de 79. Devem estar se perguntando, mas ele foi desembargador do TRE, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, a advocacia continuou ou teve que interromper? Sim. Muitos pensam que os juízes do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE, os ministros da classe dos juristas, têm que interromper a advocacia. Não, porque o Supremo Tribunal Federal, numa DIN, que foi a 1127, declarou inconstitucional o dispositivo que tornava incompatível o exercício da advocacia dos membros da magistratura eleitoral na classe de juristas. Então, o advogado fica só impedido de atuar em matéria eleitoral. Nas outras, ele não tem qualquer impedimento. E no Ministério Público, a mesma coisa. No Conselho Nacional do Ministério Público, é lógico que eu, por uma questão ética, né, eu diminuí muito o meu escritório, eu passei para o meu colega de escritório, ele carregou a mala por muito tempo, pesada, mas eu orientava, mas eu procurei me dedicar, e sempre faço isso, me dedicar ao que você está fazendo naquele momento. Então, eu me afastei um pouco, mas continuei, lógico, meus processos, a gente sabe que não podemos transigir com os interesses dos nossos clientes, né? E eu continuei, mas nunca parei de advogar. No Ministério Público também, eu só não pude advogar em matéria criminal,
porque eu não poderia ser um ex-adverso de um promotor. Entendi. Né? Mas foi uma grande honra e uma grande experiência. E a Associação Brasileira de Advogados, como isso surgiu? A ABA? Olha, a ABA, ela surgiu em 2002. Eu era conselheiro federal, diretor do Conselho Federal da Ordem. Eu tive a oportunidade de me relacionar com colegas de todo o país. E um dia eu estava em Salvador, na Bahia, na Conferência Nacional da OAB, e um colega me chamou e falou: Esdras, você que é diretor, vamos ali que eu vou criticar a ordem. Todo mundo gosta de... Falei, claro, vamos lá. E fomos para uma sala lá de debate livre, né? Caramba. E ele começou a criticar a ordem e tal. E no final falou: doutor Esdras, o que o senhor tem a dizer? Eu falei: olha, eu acho que você está errado. Né? E comecei a defender a instituição, a OAB, que é uma entidade, que é nossa entidade, que a gente tem que preservar. Mas eu vi que muita coisa que ele estava falando podia ser um trabalho suplementar à OAB. Né? Um trabalho porque a ordem, eu brinco hoje, eu realmente sou um conselheiro vitalício da OAB, mas eu quero dizer a você o seguinte, que eu vejo a ordem hoje com muita largueza de horizontes. As pessoas, agora mesmo a gente vai dar um curso sobre lideranças na OAB, porque as pessoas precisam conhecer a instituição. A OAB é uma entidade emblemática que muitos querem participar, mas não sabem como. E é difícil. Você tem que se unir a um grupo, esse grupo tem que ganhar uma eleição contra outro grupo. Eu falo que a OAB, de vez em quando, eu posso considerar, assim, falando brincando, uma fábrica de ex-amigos. E a ABA? A ABA é uma fábrica de amigos. Compete com a AB? De jeito nenhum. Nós temos um outro perfil. A ABA, basicamente, se presta para, primeiro, promover a integração dos advogados brasileiros, fazer uma grande rede de relacionamentos. Eu sempre defendi que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você precisa se relacionar com seus pares. Você perguntou como é que se vence na advocacia. A primeira coisa, você tem que se tornar conhecido dentro e fora da classe. Porque a pessoa que fica no seu escritório, né, esperando a vida passar e tal, ou então se achando que é o melhor advogado do mundo e tal, não vejo isso como um bom caminho. O bom caminho é aquele: você tem que estar preparado tecnicamente, mas também você tem que se preparar no relacionamento humano. Então, a ordem lhe propicia alargar o seu relacionamento com os colegas dentro da classe, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Hoje, a ABA está presente em todos os estados brasileiros. Então, com esse objetivo. Hoje mesmo eu fiz uma reunião virtual com 100 diretores, porque eu tenho uns 500 e poucos diretores. Hoje eu me reuni com 100 diretores virtualmente. Teleconferência. Né? Teleconferência. E é tão gratificante você ter esse relacionamento. Então, ela se presta para isso, para ampliar o seu relacionamento dentro da classe. Segundo, mostrar o seu perfil. Se você é um tributarista, olha, nós participamos de um exército de 1.150.000 advogados. Né? Então, se você não se mexer e tal, você é mais um na multidão. E nós não podemos fazer a propaganda, né, profissional, que você é um tema que você gosta de debater. Você sabe que, né? O pessoal perguntou aqui, mas perguntaram, mas professor Esdras, conta pra gente aí se o senhor já ganhou alguma ação que lhe trouxe um bom dinheiro, bons honorários. Já aconteceu isso? Olha, já Algumas aconteceu. Várias vezes. Aconteceu, isso acontece com todo advogado militante que persiste, que luta. Né? Um dia, eu costumo dizer que a advocacia é um garimpo. Né? Por quê? Porque você vive daquelas pepitinhas que você acha no dia a dia, né? Você vai lá, pega aquela pepita, vende, compra o arroz, o feijão, às vezes compra até um carrinho, né, e tal, mas de repente você encontra uma pepita grande.
que é uma causa da sua vida. Eu tive, eu acho que no máximo umas 2 ou 3 causas que me deixaram realmente muito felizes em termos de honorários. Mas advogado não é fácil. Não é qualquer um que e o senhor agora vai falar isso agora. Assim. Se o senhor fosse começar uma advocacia agora, o que o senhor pode falar para quem está nos escutando? O senhor tirou sua carteira da ordem agora e precisa advogar. O que o senhor faria em termos de gestão e capacitação para iniciar a sua advocacia? Como o senhor auxilia o advogado que está nos escutando a ter sucesso na advocacia partindo do ponto zero? O que o senhor faria hoje? Primeiro, para ter sucesso, você tem que gostar de advogar, que não é fácil. É tão ou mais difícil, por exemplo, de fazer um concurso público para a magistratura, para o Ministério Público. São 2 profissões belíssimas, mas advogar, as pessoas pensam que é fácil. Advogar não é passar no exame de OAB da ordem e ter a carteirinha, não. Aí você recebe o título de advogado. Mas tem o advogado que só tem a carteirinha e o militante. Eu diria o seguinte: primeiro, se dedicar com muito. Segundo, que não queira ganhar dinheiro imediatamente, não. Tem gente que quer ficar rico, se forma e fala, daqui a 1 ano eu quero ficar rico. Não. Pode até ser que você fique rico, que apareça uma causa, mas você tem que ter capacidade para resolver o problema do seu cliente. Se você for uma pessoa que fez um curso de direito regular, você se dedicou ao seu curso de direito, se preparou tecnicamente, pelo menos um mínimo, você vai ter chance de ter uma banca de advocacia, porque você vai conseguir prestar serviços jurídicos à sua clientela, formar a sua banca de advocacia. Mas não é só isso. Você tem que persistir, você tem que acreditar, você tem que acordar muito cedo e dormir muito tarde. Você tem que parar de fazer o que você gosta agora, né, para se dedicar ao seu trabalho. Eu, por exemplo, durante anos, eu não sabia o que era férias. Durante anos, eu levava processo para casa, para cumprir prazos, né? Durante anos, eu confesso a você que chegou um momento até que de muito estresse. Aí foi quando um dia, eu olhei para trás e falei, poxa, eu já tenho a minha casa definitiva. Eu já tenho tudo aquilo que eu anotei quando eu não tinha nada, eu falei que ia ter. Eu anotei num papel, que eu tenho até hoje, uma casa, um carro, né, um sítio que eu cheguei a ter. Tive 2 grandes alegrias na minha vida, quando eu comprei e quando vendi o meu sítio. Eu tive uma vontade que eu tinha de ter uma lancha, hoje até não tenho mais esse desejo, né? Mas eu consegui as coisas, os objetos de desejo. O senhor indica se tornar um especialista numa matéria ou advogar numa clínica geral? Aí, hoje em dia, está difícil. A advocacia hoje é diferente de quando eu comecei. Hoje, eu acho que você tem que se especializar. Hoje, ser clínico geral é uma advocacia menos, no meu sentir, assim, menos promissora. Quando você se especializa numa área, por exemplo, você se especializou na área de concursos públicos. Hoje é uma referência nacional. As pessoas olham e falam, poxa, o Max, eu só vejo aí nas redes sociais você no sul, no norte, no centro-oeste, em todo o país, fazendo sustentação oral. Quer dizer, hoje você tem um reconhecimento como um profissional dessa área. Eu mesmo já te mandei clientes e esses clientes depois me retornaram. Olha, muito obrigado, fico muito feliz. Então, quer dizer, e hoje tem espaço para todo mundo. Agora, imagina você hoje fazendo esse trabalho que você faz tão bem, mas mexendo com direito de família, mexendo com direito criminal, a dificuldade será bem maior. Mas quando você se especializa, porque o direito está sempre em mutação. As pessoas falam, não, eu já aprendi tudo, ninguém aprendeu tudo. Eu gostaria de fazer uma interferência, eu me recordo, eu ainda era seu aluno quando o senhor falou que estava fazendo uma reciclagem do curso completo de Direito. Sim. Pode contar um pouco sobre isso para a gente? Porque as pessoas acham que a gente simplesmente para de estudar. Não. Mas eu me recordo como hoje, o senhor falando que
tinha comprado um livro, não sei, estava estudando todo o direito novamente. Explica isso pra gente, conta essa parte. O que acontece é o seguinte, o advogado, que quando ele não estuda, ele todos os dias ele deixa um pouco menos, ele passa a ser menos advogado. Como eu falei, nós tivemos, vou dar 2 exemplos. Recentemente, tivemos aí a edição do novo Código de Processo Civil. As mudanças. O advogado tem que estudar as mudanças. Tivemos um novo Código Civil. A legislação está sempre em mudança. Eu tenho um hábito, desde a faculdade, eu estudo todo dia. Aliás, eu tenho um blog, o blog do Esdras Dantas, que eu coloco o material lá, que eu estudo todos os dias, para os meus alunos terem acesso, porque muitos não têm condições de comprar livro, tá passando por necessidade e tal, eu boto textos lá que eu estudo, reviso, transcrevo. O advogado tem que estar permanentemente estudando, senão a cada dia que passa ele deixa de ser advogado. Então, o estudo é fundamental. E olha que eu não estudo só a minha matéria que eu leciono, que é processo civil. Que você falava direito penal, direito penal, processo penal. Eu gosto de estudar hoje, por quê? Disso. Porque às vezes, nós que atuamos muito na área do direito empresarial, chega um cliente, um empresário e tal, muitos deles estão envolvidos com direito tributário, estão devendo impostos ao fisco. Né? Muitos estão até denunciados pelo Ministério Público por crimes de lavagem de dinheiro, de sonegação, né? Outros estão com problemas administrativos. Quer dizer, você, na minha opinião, você tem que estar preparado para receber o seu cliente para responder a essas indagações. Por exemplo, ontem eu fui procurado por um cliente para ingressar com a ação de dissolução parcial de uma sociedade, um grupo empresarial considerável, né? Eu confesso, complexo. Se eu não tivesse... É um tema complexo, não é um tema do dia a dia do advogado comum, né? Eu tive que pesquisar na jurisprudência do STJ, fiz um trabalho que até ajuizei essa ação recentemente. Isso foi fruto de quê? Porque se eu não tivesse preparado para essa causa, o que eu iria fazer? Eu ia indicar um colega. Olha, você vai lá com o doutor Max, que ele é o bom nisso, o doutor Pedro, né? Mas não, eu criei uma oportunidade, né? Porque como eu me preparei previamente para uma pergunta como essa, quando ele me contou o caso, eu falei, não, eu acho que a solução... podemos sair por aqui, aqui, aqui. E ele confiou em mim, me contratou, pagou meus honorários, uma parte pelo menos, e eu vou aguardar, né, a segunda fase do trabalho, que é a instrução processual, e ao final eu espero que sejamos vencedores da causa, né? Enfim, olha, quando você estuda, as coisas, quanto mais você estuda, mais sorte você tem na advocacia. Eu tirei essa frase, na verdade é mais o pessoal de concurso público. Quanto mais você estuda, mais sorte vai ter para passar num concurso público. Né? Então, eu quero que o senhor fale para a gente agora, professor, sobre relação com cliente e contrato. Há alguma fórmula do sucesso de você manter um bom relacionamento, fazendo um bom contrato amarrado, para que você não tenha dor de cabeça em receber os seus honorários? O que o senhor sugere aí para quem está nos escutando com esse tema? Olha, essa questão, o que une o advogado ao cliente é uma coisa chamada confiança. Confiança. Você não pode tratar o cliente como assim como você tem que confiar nele e ele confiar em você. Nós sabemos e aprendemos isso no dia a dia, que honorários advocatícios têm que ser tratados no primeiro contato que você tiver com o cliente. Quando você recebe seu cliente no escritório, que ele conta o seu problema, você tem que se interessar por esse problema, tem que demonstrar que você está solidário com ele, né? Então você não pode interrompê-lo, tem que desligar o celular, tem que falar para a secretária não interromper, dar total atenção ao cliente. Ele então disse qual era o problema. Dito isso, você vai ter que perguntar para si mesmo se você tem condições ou não de pegar a causa.
você vai ter que decidir se aceita ou não a causa, se você está preparado. Se você não tiver, passe para um colega, diga, olha, não é a minha área, porque você tem que cuidar do seu nome profissional. Depois disso, vem a contratação prévia e por escrito dos honorários, né? Eu, diferentemente de muitos, o meu contrato de honorários é muito simples. É contratante, contratado, objeto do contrato, honorários, quanto é que eu vou cobrar, forma de pagamento, né? E coloco uma cláusula também para até, porque, infelizmente, nós temos aí muitos colegas que não são dignos do patrocínio da causa do cliente, mas tem muito cliente que não é digno do nosso patrocínio. Então, eu acho que é bom você botar uma cláusula lá, por exemplo, dizendo que no caso de destituição, né, sem motivo, você tem que fazer jus àqueles honorários contratados. A não ser que você tenha dado motivo, mas quando você não deu, não é justo, porque tem muito advogado que trabalha durante anos, quando está pertinho da sentença, é destituído. E aí cria um problema. Por isso que é bom você acertar tudo nesse contrato. Feito isso, olha, você tem aí, eu tenho um trabalho que foi o William Paxson, que foi um americano. Todo mundo conhece aquele gráfico dos honorários, né? Você deve conhecer também, e que um advogado que virou ministro, Humberto Gomes de Barros, de saudosa memória, meu grande amigo, ele adaptou esse gráficozinho, foi tão interessante, que ele disse o seguinte: você está em casa domingo, o cliente liga. Doutor Max, pelo amor de Deus, me salve. Minha vida está nas suas mãos. Aí você se preocupa e tal. Não, vamos sim, você larga a sua família, vai no seu escritório, né, atendê-lo no domingo à tarde e tal. E ele conta o problema, você se solidariza no dia seguinte, você às vezes até perde a noite preparando um trabalho que é urgente. Você faz a petição da entrada, ele vai ler, doutor Max, como o senhor é competente, hein? Que português, o senhor o senhor é um craque, parabéns, muito obrigado e tal. Aí você dá entrada na ação, o réu é citado, vem a contestação, ele examina a contestação e fala, olha, doutor Max, olha aqui, olha a sua petição, que maravilha, olha a dele, esse cara não sabe escrever, então, olha o erro de português, enfim, aí o processo vai, chega na audiência, você faz aquela sustentação oral devida e ele elogia, doutor Max, que oratória que o senhor tem, que coisa maravilhosa, o senhor aprendeu, quando é que o senhor aprendeu a falar tão bem e tal? Aí vem a sentença, ganhamos a causa. Ele então fala, poxa, eu fui um bom cliente, né? Eu apresentei todas as formas. Na verdade, doutor Max, eu estava vendo aqui, eu acho que qualquer advogado recém-formado ganharia essa causa. Complicado isso, né, doutor? Porque não foi, eu ofereci todas as provas e tal. Aí você não cobrou honorários, né? Isso é uma lição para quem não cobra honorários previamente. Vem transitou em julgado a sentença e vai cobrar os seus honorários. E apresenta a conta. Ele, opa, mas doutor, o senhor está querendo ficar rico às minhas custas? Isso é um absurdo, né? Não paga. Aí você vive dos seus honorários, o que você faz? Via de regra, o advogado dá juízo uma ação de cobrança. Aí ele é citado e fala, esse advogado é um picareta e tal, um mau caráter, ainda está me cobrando judicialmente, cobrando um absurdo e tal. Aí vem a sentença julgando procedente a sua ação de cobrança. Procedente, ele fala, poxa, isso aqui é a máfia da toga, o juiz está aí com... Enfim, conluio. Tudo isso acontece quando você não cobra previamente por escrito os honorários. Essa é a mensagem que a gente dá. Honorários tem que ser cobrado de acordo com o nosso Código de Ética, tem lá as nossas orientações. Hoje foi uma grande vitória da advocacia ter no CPC um honorário de sucumbência no mínimo de 10%, no máximo de 20%. Antes a lei era silente e nós sabemos que muitos juízes fixava de forma aviltante os honorários advocatícios, como até hoje... É isso, tem se relativizado dessa norma. O que você acha sobre esse tema?
Eu acho justa a cobrança que você fala, né? Assim, o que o senhor acha dos magistrados não respeitarem o percentual de 10 a 20? Olha, esse é um problema sério de relacionamento humano das pessoas, sabe? Tem magistrados que eu não tenho dúvida que tem algum problema com o advogado. Ele acha que a gente é milionário, que você ganha muito, que ele só ganha 60 mil por mês. Né? Quer dizer, todo mundo pensa que o juiz ganha 30 mil bruto, que só recebe 26, mas saiu publicado ontem na mídia que a média salarial no estado brasileiro, acho que foi no Rio Grande do Norte, do meu estado, um dos mais pobres, onde o juiz ganha 67 mil reais por mês. Isso é um salário que dá para viver super bem. E o advogado? O advogado, você pega uma causa, às vezes você fica anos para cobrar o que talvez ele ganhe por mês. Mas aí, alguns juízes acham que isso é muito. E não sei qual é o problema, porque isso não é... Isso é um grupo, acho até que é a minoria, sabe? Agora, mais ainda essa minoria por conta da obrigação do CPC, né? Enfim, eu queria dizer o seguinte, é lamentável que ainda existem magistrados que estão ainda desrespeitando a lei e as prerrogativas profissionais. A lei por quê? Porque quando o magistrado toma posse, o termo de compromisso a gente conhece, prometo cumprir a Constituição e as leis do país, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito difícil. Aí eu queria abrir um parêntese para dizer o seguinte, que eu acho que a grande bandeira que nós, advogados, devemos levantar, não só o advogado, mas a OAB, a ABA e qualquer associação, os operadores do direito, sobretudo, deve defender a bandeira da defesa do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, que nós sabemos que é aquela expressão que está na Constituição que diz que o Brasil tem que obedecer às leis do país, às leis que foram legitimamente aprovadas no Congresso Nacional e, lamentavelmente, a gente está assistindo aí uma situação difícil. Não vale mais o que está na Constituição, vale o que o Supremo diz. Não vale mais o que diz a legislação federal, está valendo o que o STJ diz, que estão, algumas vezes eu assisto ser a lei mitigada, ser modificada por uma interpretação que nos prejudica. Aí prejudica o advogado? Não, prejudica o cidadão. Porque o advogado não vai a juízo pedir nada para ele. Você não vai lá pedir nada para você vai pedir para o cidadão que você está representando, que você está representando mediante um instrumento de procuração. Você vai ao tribunal pedir um direito do cidadão, não é seu. Mas muitos, não, porque o advogado, enfim. São assuntos que a gente tem aí muita coisa para debater. Fica aqui essa minha preocupação e esse até meu pedido, não só para você, mas está para o advogado jovem, para o advogado mais experiente, que a gente tem que levantar essa bandeira de defesa do Estado de Direito, fazer com que o Estado obedeça às nossas leis. Isso é fundamental, porque isso é em prol do cidadão, não é em prol do advogado. Muito bom, doutor Esdras. Eu concordo plenamente com aquilo que o senhor disse. Mas eu fiquei sabendo também que, diante da sua carreira de sucesso na advocacia, a esposa, inclusive o doutor Esdras, casados há mais de 30 anos, não é isso, doutor Esdras? 38 anos. 38 anos. A esposa e o filho seguiram a carreira também do direito. E eles estão advogando hoje? São advogados? Olha, você sabe aquilo que eu falei, né? Meus filhos, eles fizeram realmente o direito, mas não tem vocação. Engraçado. Todos fizeram? Os dois fizeram direito. Mas, eu achava que era só o mais novo. Os dois fizeram. Eu tenho uma filha também, essa quer ser médica. Estou torcendo para que ela... Então, mas um deles me ajuda muito no escritório, mas eu sinto que ele tem outras pretensões. E eu aprendi na vida que você tem que, quando você que tem filho também, a gente tem que deixar eles escolherem. Não podemos interferir.
eu já tenho eu sou para ele um paradigma, assim, falar, poxa, meu pai, advogado, conhecido, tem muitos amigos e tal, ele já fica um pouco refém, né? Então, eu não gosto de me meter. A minha mulher, realmente, a Beth, é uma pessoa maravilhosa, casei há 38 anos atrás. Ela fez 2 cursos, um deles no direito, né? Mas quando estava começando a advogar, ela foi ajudar uma amiga que queria passar em concurso público. Essa amiga, chorando, entrou lá em casa. Ô, Beth, por favor, não consigo, estou fazendo prova, não consigo passar. Aí a Beth, coincidentemente, tinha lido que ia sair um concurso para o STJ. Ela, para consolar a amiga, falou, não, vamos lá, que você vai passar agora. E foram as duas, fizeram a inscrição. E a Beth passou e ela não passou. Cara, e a Beth, ela se aposentou recentemente, tem 2 anos, apesar de jovem, ela se aposentou e realmente resolveu cuidar, assim, descansar um pouco mais, porque fez uma carreira no Superior Tribunal de Justiça, trabalhou muitos anos em gabinetes e tal, e resolveu descansar, e ela tem me ajudado muito, mas não no direito, me ajudando a viver a vida como ela tem que ser vivida, com equilíbrio, né? Eu acho que você que é casado também sabe que nós precisamos dessa tranquilidade familiar para desenvolver a nossa aptidão no trabalho, né? Então isso é fundamental. Acho que tem gente que procura a felicidade casando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Tem gente que assim, eu sou uma pessoa família, todo mundo sabe, eu gosto da minha família, protejo a minha família, não abro mão, olha, não me chame nada final de semana, a não ser que seja para ir lá em casa ou na sua casa. Porque o final de semana eu já tenho uma vida durante a semana muito agitada, né? Mas a família, ela é tudo. Se você quiser ter sucesso na vida, proteja a sua família. E a minha mulher, ela sabe que eu tenho por ela um amor grande, uma grande admiração, grande respeito. Ela é uma pessoa muito querida, muito admirada, porque ela é igual a mim, a gente cultiva sempre o bem, né? Eu jamais vou passar por minha cabeça um sentimento de inveja. A gente sabe, muita gente pensa que a vida do vizinho é melhor do que a nossa, né? Eu conheço tanta gente que é bem sucedida financeiramente, mas eu tenho absoluta certeza que eles não são tão felizes quanto eu sou. Pode ser igual, mas feliz não, né? Eu já falei, não posso comprar tudo que eu quero, mas eu posso comprar tudo que eu preciso. E outra coisa, você é jovem ainda, eu já cheguei aí no estágio mais avançado, caixão não tem gaveta. Nós não somos donos de nada, que nós somos administradores. Nós vamos sair daqui, dessa vida, e deixar tudo, né? O que a gente tem que fazer é tentar administrar aí o que Deus nos entregou, né? É lógico que você tem que fazer a sua parte e tal, mas é fundamental que você pense nisso. Você está aqui com a missão de procriar, ter seus filhos, proteger sua família, conviver com seus amigos, passar por essa vida sendo notado, de alguma forma, de preferência positivamente, né? E saber que isso aqui nós estamos de passagem. Então é assim que eu vejo a minha vida, né? Vejo com muita tranquilidade, porque a vida é isso, as pessoas complicam, sabe? As pessoas, elas acham que são melhores que nós, têm mais dinheiro do que a gente, porque tem mais fama, né? Mas cada um vê a vida como deve ser vista por ele. Eu vejo dessa forma, tento ver com simplicidade. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder, eu não vou te atrapalhar. Eu nunca vou ter inveja de você.
eu nunca vou tentar ser igual a você, porque ninguém é igual a ninguém, né? Tem gente que tem muito mais do que eu, mas como eu disse, poxa, infelizmente está com um problema de saúde, a vida é mais curta, ele tem um problema na família. Eu tenho que agradecer porque eu não tenho nada disso. Doutor Esdras, falta aqui apenas 5 minutos para encerrar nossa entrevista, o nosso bate-papo. E aqui eu já gostaria de agradecer muito a presença do senhor. Foi absolutamente importante para todos nós que estamos aqui tendo essa oportunidade de escutar o senhor falar da sua carreira de sucesso, desde os tempos de estagiários no tribunal, a servidor público distrital, federal, advogado, desembargador, a conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, hoje presidente da Associação Brasileira de Advogados. E o que fica para a gente, que está aqui escutando o senhor, é uma bela trajetória de vida, sempre pautada muito na honradez, na probidade, no bom relacionamento, na seriedade com o cliente. O senhor, hoje, como presidente da Associação Brasileira de Advogados, terá a oportunidade ali de falar para todos esses advogados que estão nos escutando a sua mensagem final. Inclusive, eu não sei se isso é possível, mas convidando os advogados a participarem dessa Associação Brasileira de Advogados. Sim, então, claro. O senhor vai ter aqui 5 minutos para dar uma mensagem final sobre a advocacia, sobre sucesso na advocacia, o que esse advogado precisa fazer para concluir a sua trajetória e, por fim, falar se é possível ou não ele se associar a essa instituição, a Associação Brasileira de Advogados. Fica à disposição e o meu muito obrigado. Olha, Max, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Quero dizer que a ABA existe há 16 anos, foi fundada em 2002, finalidade que eu já falei, e promover uma integração e investir, sobretudo, na capacitação profissional. Temos um centro de treinamento. O que a ABA pode fazer por você, pelo associado, é mostrar o seu talento. Ela é uma vitrine para a pessoa se mostrar, para a pessoa dizer o que ele faz, o que ele pode contribuir com o direito, né? O que o associado pode fazer pela ABA. Divulgar o seu estatuto, suas ideias, mostrar que é uma entidade parceira da OAB, que jamais... Fins políticos? Hein? Tem fim político a ABA? Não, ela é apartidária, aliás, tem como princípios não se envolver em política partidária nem com política de OAB. Nós podemos votar, mas a ABA nunca vai apoiar ninguém porque nós somos parceiros da OAB. Né? Agora, temos que votar porque somos obrigados, senão temos que pagar multa. Então, quem pode se filiar são os advogados regularmente inscritos na OAB, estagiários inscritos na OAB, os estudantes que são estagiários inscritos na OAB também podem participar. E eu posso também dizer a você que a ABA ela tem uma missão de desenvolver o advogado como pessoa, como profissional, mostrar para ele a importância do relacionamento, né, a importância do estudo, do preparo técnico, do aperfeiçoamento. Ontem mesmo eu recebi lá na sede da ABA, que fica aqui em Águas Claras, nós temos uma bonita sede, o reitor de uma universidade da Flórida. E eu estou fazendo um convênio com ele, porque a especialidade dessa universidade é de comportamento e de negociação. Né? Temos aí vários cursos de mestrado, doutorado em direito, mas eu quero investir na pessoa do advogado, aperfeiçoá-lo como pessoa também. Né? Então, a nossa associação é isso. Muita gente interpreta, as associações são tão antigas quanto a OAB. Não sei se você sabe, tem uma associação em São Paulo, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, que foi fundada em 1943, 13 anos após a fundação da OAB, que é de 1930. De modo que existem mais de 400 associações. Agora, por que a maioria não dá certo? Justamente porque tentam confrontar com nossa entidade de classe. A nossa associação, disse aqui, está presente em todo o território nacional. Temos cadastrados 130 mil advogados cadastrados. Então,
e ela cresce a cada dia, todos os dias. Basta você visitar nossas redes sociais, @aba nacional, né, que é o nosso Instagram, e temos mais de 100 páginas nas redes sociais. Você pode ver o movimento, ela aparece em movimento sempre. Por quê? Porque não só eu, não quero aparecer. Quem tem que aparecer é o associado. Cargos que ele pode ocupar como diretor do seu município. Se alguém estiver assistindo, se a aba não estiver no seu município, pode entrar em contato conosco que a gente vai nomear como diretor daquele município. Mas pode participar também como presidente, vice-secretário ou membro de comissões temáticas, direito penal, tributário, de concurso. Você é presidente de uma importante comissão nacional que fiscaliza o concurso público, enfim, esse é o... Professor, eu agradeço demais a sua participação, muito obrigado, e saiba que eu sou um fã do senhor e do seu trabalho. Eu que agradeço e lhe parabenizo pelo seu trabalho, não só como advogado, mas agora como um excelente apresentador de um programa Maxco. Muito obrigado, professor. Grande abraço, hein? Pessoal, um grande abraço para todo mundo, espero que tenham gostado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e também acompanhe o professor Esdras aí no Facebook, Instagram e especificamente nas redes sociais da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.